Boa noite a todas. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar presente aqui hoje. Hoje nós iremos começar mais um Constituição em Debate. Hoje o nosso assunto será sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Acredito que cada uma tem a acrescentar, falar a sua opinião e muito obrigada por aceitar esse convite. O prazer é todo nosso de estar aqui nesse podcast. Estamos todos muito animados e com muitas coisas para contribuir nesse assunto, tenho certeza. É uma grande honra, doutora. A honra é toda nossa. Para começar, professora Letícia, afinal, o que de fato é uma ADI? Obrigada pela palavra, doutora Vitória. A ADI é um instrumento central do controle concentrado de constitucionalidade. Serve para o STF verificar se uma lei ou um ato normativo, federal ou estadual, é compatível com a Constituição. Como ensina o doutor Bernardo Gonçalves Fernandes, é uma forma de proteger a supremacia constitucional e garantir a unidade do ordenamento jurídico. Justamente, doutora, essa unidade é essencial. O controle concentrado evita decisões contraditórias sobre a mesma norma em diferentes tribunais. E na prática, ele assegura que a Constituição seja interpretada de forma uniforme, o que preserva a segurança jurídica e a isonomia. Exatamente, doutora Sara. No controle difuso, qualquer juiz pode reconhecer a inconstitucionalidade, mas os efeitos são restritos às partes. Na ADI, o julgamento é do STF, logo tem regra erga omnes e vinculante, valendo para todos. Como é bom ver a Constituição Federal sendo defendida. A ADI é isso, é a Constituição sendo a máxima da nossa Expressão da sociedade. expressão da sociedade. Muito obrigada, Letícia, pela acrescentação. E é excelente que isso esteja acontecendo. O STF, essa ADI, como essas normas que podem acabar vindo bater de frente com a Constituição, acabam sendo burladas, quebradas. É muito excelente que isso esteja acontecendo e é o Supremo colocando ordem no Brasil. É isso que importa. Então vamos falar, doutora Heloíse, o que pode ser alvo de uma ADI? A ADI, ela só cabe contra leis e atos normativos federais ou estaduais, com conteúdo que ele é normativo geral e abstrato. Não cabe contra atos concretos, portarias individuais, leis municipais, muito menos com normas que são anteriores à nossa Constituição, que nesse caso são resolvidas pela recepção e não pela ADI. Perfeito, doutora. Vamos usar de exemplo do exímio doutor Bernardo Gonçalves, doutrinador de Direito Constitucional, que reforça que o objeto da ADI é sempre a norma em sentido formal e material, voltada à defesa objetiva da Constituição. Excelente colocação, doutora Brenda. Realmente é muito importante nós defendermos a nossa Constituição. E doutora Júlia, esse é o ponto quente. Quem pode propor uma ADI? Realmente, Vitória, você pegou agora num ponto quente da nossa conversa. O artigo 103 da Constituição lista os legitimados universais. São eles: o Presidente da República, mesas da Câmara e do Senado, Procurador-Geral da República, governadores, mesas da Assembleia Legislativa, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso e confederações sindicais em entidades de classe do âmbito nacional. Exatamente, doutora. E vale lembrar, eles são os legitimados universais que não precisam demonstrar pertinência temática. Mas há também os legitimados especiais que precisam provar a ligação entre o tema da ação e suas finalidades institucionais. Aproveitando esse tópico, doutora, o Procurador-Geral da República tem uma função dupla, na verdade. Ele é o legitimado ativo que propõe a ADI, mas ele também é obrigatoriamente ouvido em todas as ações. A sua manifestação busca assegurar a supremacia da Constituição e, por consequência, o interesse público. Como lembra a jurisprudência, o MP atua como verdadeiro fiscal da Constituição. Doutora, o STF ele já decidiu na ADI 2501 que isso não extingue o processo se o partido ele era legitimado quando ajuizou a ação.
É necessário realmente que como por exemplo, o presidente da República, as mesas do Congresso, se levantem diante dessas normas que acabam por aparecer, que querendo ou não contrariam a Constituição, as normas pétreas, como já dito pela minha colega Sara, e acabam por fazer parecer com que vai aparecendo novas leis de acordo com que, é claro, o nosso mundo, a sociedade vai mudando e tá tudo bem, vamos esquecer as coisas primordiais que começou diante de tudo. E não é assim que funciona. Esses órgãos se levantam e mostram novamente como a democracia é importante, como é o centro do direito e de tudo que nós levamos como sociedade, a política, entre outros assuntos. Doutora, ela é distribuída ao relator no STF. E esse relator, ele pode ou solicitar informações à autoridade que editou o ato, ouvir o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, e se houver o risco de dano grave, se conceder algum tipo de medida cautelar, ele pode suspender imediatamente os efeitos da lei. Exatamente, doutora. E essa medida cautelar é um instrumento essencial de proteção imediata da Constituição, uma tutela provisória no controle abstrato. Justamente, doutora, mais vale que a gente explicar para os nossos ouvintes que o parecer do PGR, de nós da Procuradoria-Geral da República, é obrigatório antes do julgamento. Na prática, o Ministério Público avalia se a norma fere princípios constitucionais e se a ação deve prosseguir. O STF também pode admitir amicus curiae, garantindo pluralidade de visões e transparência na decisão. Realmente, o amico curiae democratiza o controle de constitucionalidade. São especialistas, entidades ou órgãos que ajudam o Supremo a entender os efeitos da norma na vida real. Exatamente, doutora. E como diz o exímio doutor Bernardo Gonçalves, a Constituição é viva e o controle de constitucionalidade deve sim refletir o diálogo entre a sociedade e o Estado. Exatamente isso, doutora Letícia. Quando o povo começa a participar sobre essa Constituição, ela cria voz própria e se torna cada vez mais atual na nossa sociedade. Inclusive, fiquei sabendo que a Sala de Direito EA está em peso escutando nosso podcast. Muito feliz pela participação de cada um dos ouvintes. Realmente, doutora Brenda, tô abrindo aqui os comentários e a turma de Direito do 4º período da UEA tá aqui em peso comentando, falando, e muito obrigada por você que tá assistindo, a audiência. Temos aqui um aluno, Nexus.Flamengo, meu time do coração, que tá falando que chegamos no castigo do monstro, aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Que tá perguntando o que acontece quando o STF julga a ADI procedente. Pergunta importante, doutora Vitória. Exatamente. E essa pergunta eu vou passar para a ministra Heloíse. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Doutora, a decisão ela pode ou declarar inconstitucionalidade total ou parcial da norma. Ela também pode fazer com que a interpretação ela seja de acordo com a Constituição, mantendo o texto original, mas mudando o sentido de certa forma. E ela também pode aplicar a declaração de nulidade sem a redução do texto. Ótimo ponto, doutora. E essas técnicas de decisão buscam preservar a vontade legislativa na medida do possível, sem trair a Constituição. Realmente, e é aqui que entra outro papel importante do MP. Acompanhar o cumprimento das decisões e garantir que o efeito erga omnes e vinculante seja respeitado. A decisão do STF vincula todo o judiciário e a administração pública. Não é uma recomendação, é uma ordem constitucional. E em alguns casos, o STF modula os efeitos da decisão, conforme o artigo 27 da Lei 9.868, de 99, para evitar a segurança jurídica. Doutora, em regra geral, retroage com efeito ex tunc, mas o STF ele pode modular esses efeitos, tornando eles válidos só dali para frente, que seria no caso o efeito ex nunc, e se for necessário para preservar justamente a segurança jurídica e também o interesse social. E todos sabemos que, no fundo, a ADI é a expressão mais direta da supremacia constitucional, como ensina o ordenamento jurídico. Toda norma jurídica deriva sua validade da Constituição Federal. Muito obrigada, doutora Letícia, como sempre assertiva nas suas declarações. O Ministério Público, como todos aqui sabemos, é a principal guardiã da Constituição. A ADI garante que o poder público atue dentro dos limites
constitucionais e que os direitos fundamentais não sejam violados. E adicionando aqui a sua fala, doutora, eu, enquanto Procuradora-Geral da República, vale ressaltar que o Ministério Público atua aqui com um papel essencial, que é zelar pela ordem constitucional. Quando uma lei viola direitos fundamentais ou fere cláusulas pétreas, a Procuradoria Geral da República pode propor a ADI para restabelecer o equilíbrio entre poderes e proteger os valores supremos da Constituição. Muito obrigada, doutoras. Aprendi muito com vocês. Agora chegamos no final do nosso programa, né? E concluímos que a ADI é um instrumento que garante a supremacia da Constituição, permitindo ao STF declarar leis inconstitucionais e proteger a democracia, os direitos fundamentais e o equilíbrio entre os poderes. Muito obrigada, doutoras. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que essa conversa agregou para cada uma aqui, todas nós aprendemos. E é isso, a gente vai ficar no guarda de mais convites para mais conversas, desse grupo fantástico aqui. Sim, é de verdade muito gratificante poder participar de uma roda de conversa com mulheres extremamente capacitadas e inteligentes, que assumiram posições de grande poder, é de grande orgulho. E também para contribuir para o conhecimento mesmo do direito, é muito, muito gratificante. É de grande importância, somos muito gratos pelo convite e gostamos muito do tema escolhido, que foi a ação direta de inconstitucionalidade. Acredito que seja muito importante para os estudantes do direito e como um dia fomos estudantes, somos muito gratos pelo convite e poder realmente explicar para cada um o que significa e todos os empecilhos. Na verdade, eu que agradeço, fico muito feliz pela presença de cada uma. Obrigada por separar um tempo na agenda de vocês para estarem presentes aqui hoje e compartilhar mais um pouco sobre o conhecimento de vocês. E é assim que hoje nós encerramos o nosso programa. Muito obrigada pela audiência, por você que está assistindo aí da casa de vocês. E fiquem atentos para o próximo programa. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau! Obrigada. Então, E aí? Eu achei super legal. Eu achei também. Gente, sim, um ano de juíza ministra do podcast. Um dia nós fomos estudantes também. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, passando aqui rapidinho para agradecer a audiência de ontem e informar que o nosso podcast foi um sucesso. Com isso, muita gente começou a nos seguir aqui no Instagram e nos procurou para tirar algumas dúvidas, nos perguntar de certos assuntos que restaram dúvidas, questionamentos. Então, com isso, nós decidimos abrir uma caixinha de perguntas e eu vou dar essa caixinha de perguntas para as nossas doutoras e elas vão responder. Então, fiquem ligados e acompanhem e façam suas perguntas. Bom, gente, aproveitando aqui o gancho, vou começar respondendo as perguntas de vocês. Essa pergunta aqui em específico foi a que mais chamou minha atenção, pois nós sabemos que o STF já julgou inúmeras ADIs. E é difícil de escolher a ADI que mais marcou, a que mais chama a atenção ou a mais importante. Mas, na minha opinião, as ADIs mais marcantes é a ADI 3510. Essa ADI fala sobre as pesquisas de células tronco-embrionárias e ela reafirma o direito à vida. A segunda, mais importante também, é a ADI 4277. Essa ADI em específico fala sobre a união estável de casais do mesmo sexo e é muito importante para a nossa atualidade. Hoje em dia, com certeza, nós precisamos de julgamentos do STF em relação a isso. Oi, tudo bem, meus amores? Acabei de voltar do meu escritório, almocei, dei um beijo nos meus filhos, mas a Vitória me chamou para mais uma missão, que é responder a caixinha das perguntas que restaram, né? Vocês realmente são estudantes que estão muito aplicados e interessados em aprender. Bom, qual é o papel do amicus curiae e das audiências públicas na ADI? Olha, eu vou primeiro falar o que é o amicus curiae. Amicus curiae é uma expressão em latim que significa amigo da corte. O amicus curiae não pega partido no processo, ele não está do lado de nenhuma das partes. Ele entra para aperfeiçoar a sentença do juiz, ou porque ele tem mais conhecimento técnico sobre a matéria do processo, ou porque ele representa algum grupo social que está sendo tratado nesse processo.
As audiências públicas e o Amicus Curiae, eles entram para democratizar as ADIs. Eu vou continuar no próximo story. Vou dar um exemplo aqui para vocês da ADI 3510. Ela tratava sobre a pesquisa com células-tronco, que é um assunto que ainda está muito em alta hoje em dia e que muita gente tem muita opinião sobre a bioética, né? Nessa ADI foram chamados amigos Curiae da área médica, porque quem melhor que eles para falar sobre algo que é relacionado com a bioética e com a saúde da população. Além disso, o STF pode convocar audiências públicas quando é um caso que teve grande repercussão nacional. Eu acredito que agora deu para entender. Se vocês ainda tiverem dúvida, a caixinha ainda está aberta, vocês podem mandar. Eu estou aqui para responder. É possível desistir de uma ADI depois de proposta? Vamos lembrar um pouco do conceito. A ADI tem função institucional de proteger a Constituição, ou seja, o processo tem caráter público e interesse geral. Ou seja, não, gente, não pode ter desistência na ADI. Porque, afinal, o que está em jogo é a validade de uma norma no ordenamento jurídico e não o direito subjetivo individual de uma pessoa. Ou seja, mesmo que o legitimado ativo queira desistir, o STF vai continuar o julgamento. Gente, queria agradecer pela repercussão incrível que vocês fizeram com o nosso podcast e dizer que é uma honra poder voltar aqui para elucidar a mente de vocês em relação a algumas perguntinhas que ainda podem existir em relação à ação direta de inconstitucionalidade. Então, respondendo à pergunta se os tribunais de justiça estaduais também podem exercer o controle de concentrado, a resposta é que sim, eles podem. A nossa Constituição Federal de 88, ela fala que os tribunais de justiça estaduais, eles podem exercer esse controle concentrado a partir de atos e normas, que é importante ressaltar, que sejam estaduais ou municipais que contrariem a Constituição estadual, não a Constituição Federal. Mas isso é garantido pela nossa Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2 da nossa Constituição. Então, por terem as constituições estaduais, esses entes federativos também podem escolher quem que vai legitimar a ação indireta de inconstitucionalidade. Gostei muito da sua pergunta. Quais os efeitos de uma medida cautelar concedida em sede de ADI? Bom, a medida cautelar concedida em ADI tem como objetivo suspender provisoriamente os efeitos da norma até o julgamento definitivo. Isso tem como objetivo a proteção imediata da Constituição contra possíveis danos ou lesões irreparáveis. E ainda algo muito interessante que vale pontuar é que, segundo a jurisprudência do STF, a concessão da cautelar tem efeito ex nunc, ou seja, a partir da decisão. Porém, o tribunal pode sim atribuir efeito ex tunc, ou seja, um efeito retroativo, se considerar que a norma objeto da ação causou danos constitucionais significativos. Oi, gente, eu voltei aqui para conversar com vocês, porque a apresentadora do programa, que eu fui recentemente, do podcast, que eu fui há pouco tempo, avisou que foi um sucesso e que, inclusive, os ouvintes queriam interagir mais conosco que fomos ao podcast. Então, ela me deixou encarregada de responder essa dúvida aqui. Quando a ADI foi introduzida no Brasil, o que mudou com a Constituição de 88? A ADI foi introduzida no Brasil na Constituição de 46, e por meio de uma emenda constitucional, mas teve seu desenvolvimento pleno na Constituição de 88, até porque na Constituição de 46 só poderia propor uma ADI o Procurador-Geral da República, coisa que mudou na Constituição de 88, democratizando mais esse acesso, esse poder de propor uma ADI. Então essa é a que eu considero a maior mudança que ocorreu na Constituição de 88. Bom, gente, respondemos todas as perguntas feitas. Queremos agradecer mais uma vez por você que nos acompanhou, por você que mandou as perguntas e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e que esperamos vocês nos próximos episódios. Tchau, gente.